Família TOTUS, feliz dia no planeta Terra. Hoje é a nossa terceira aula dessa jornada TOTUS, da parte mentoria, né? E hoje nós, né? Que eu não faço nada sozinha, nós vamos trazer uma consciência, né? Para a compreensão, para que a nossa mente compreenda, para que a gente compreenda com clareza o que é limpeza energética. O que é isso realmente, de fato, como que acontece isso? Por que nós sentimos de trazer isso? Esse tema específico, né? Limpeza energética, limpeza de padrão, limpeza de emoção não curada. Porque vocês aqui da turma de setembro, né, do ano 2021, vocês estão assistindo às aulas gravadas, né? As aulas gravadas da Jornada TOTUS. E aí tem a mesma energia, tem a mesma frequência, tá lá, não muda, né? Igual as nossas existências, igual as nossas emoções que ficam ali energeticamente. Então tá lá a energia, tá lá a informação, né? A luz que foi passada. E aí, esse primeiro ciclo, nós fizemos a nossa aula, nossa primeira aula ao vivo dia 3 de setembro, né? Então, e hoje, 30 de setembro. O que isso significa? Que durante esse mês, né, nós trabalhamos só limpeza do campo, principalmente do campo mental. Então, esse primeiro momento, né, esse primeiro ciclo de 9 aulas, né, aí hoje eu vou disponibilizar a 9ª aula, disponibilizei até a 8ª. Então, esse primeiro ciclo é um ciclo que acontecem tantas coisas, tantas transformações, tantos insights, downloads, blocos de luz chegando, que algumas pessoas até me relatam mesmo que é desafiador, né, nesse momento. E aí eu quero trazer a parte construtiva, expansiva e positiva disso tudo, né? Eu acredito que a grande maioria aqui deve conhecer, pelo menos um pouco, a questão da mudança, né? Da mudança que a gente consegue realizar por exemplo, de um comportamento, por exemplo, de adquirir um novo hábito, né? De sustentar isso a partir dos 21 dias. Né? Então, ali no período de 21 dias, a gente vai fazendo toda essa limpeza do campo mental, não só eu com as minhas meditações, contemplações e rezos, mas toda a equipe de seres de luz que trabalham com a gente. Tá certo? Para quê? Para que é como se fosse um terreno, né? Imagina que a gente resolve comprar um terreno, né? Sem nada, ele tá lá cheio de mato, né? Mato rasteiro, e aí tem árvores de fruta juntos, né? Ali, e aí nesse primeiro momento a gente faz essa limpeza desse terreno, para então poder fazer uma construção, uma nova construção. Porque aqui na Jornada TOTUS, o propósito maior dela é dar início a esse novo ser. Que novo ser? Você. Você, consciência observadora, você, consciência observadora dessa consciência que você é, que nós somos. Consciência multidimensional.
consciência absoluta de luz. E nessa jornada a gente vai tendo cada vez mais clareza. Então, o que acontece ali nesse período de limpeza, tá? Devido os pontos de vista que muitas pessoas trazem acerca de culpa, o trabalho de cura dela pode ser mais suave, mais leve, ela pode reconhecer realmente ali todas as bênçãos que ela está recebendo todos os dias através dela. Ou então ela pode ter um trabalho difícil. Quando um trabalho de cura é difícil, né? O que significa isso? Significa resistência. Uma resistência, né? E essa resistência, ela provoca, né? Provoca, assim, vamos colocar assim, os nossos guias e mentores ficam assim, mas a gente precisa dessa autorização também, a gente quer ir mais profundo, mas precisamos que esse ser, né, essa consciência pare de resistir. Porque o que acontece? Quando a gente está num trabalho de limpeza e a gente começa a ficar muito assustado com o que está vendo, se está vendo alguma coisa, né? Normalmente, é comum de acontecer, a gente fica, sim, com os nossos, com os seres que nos acompanham, nos protegendo, enviando mensagens, através de quê? Das sincronicidades, né? Até que a gente possa se abrir novamente, né? E aí, o que acontece se abrir novamente? Por que acontece isso? Porque em algum momento, pode surgir uma lembrança, uma memória, sabe? E essa memória vir a mexer muito com essa pessoa atual, porque pode ser algo que ela tinha simplesmente esquecido. Ontem, na aula, né, na aula de emoções e relacionamentos, eu falei sobre que a doença da humanidade é o esquecimento, né? Então, qual é a nossa atitude, né? Qual que deve ser a nossa atitude perante esse trabalho, né? Que aí eu chamo trabalho de cura, né? Trabalho de cura. Por que eu chamo trabalho de cura? É quando uma pessoa, conscientemente, através de todo o background que ela tem, né? De conhecimento, de tudo, ela se dispõe a trilhar, né, uma jornada no caminho sagrado da verdade, procura a favor da cura. Então, quando a nossa atitude é essa, né, nós temos uma expansão muito maior. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas, uma ou outra pessoa me pergunta, eu estou tendo dificuldade, né? Tem hora que eu começo as atividades, depois eu esqueço e tudo. O que é isso? É o padrão autossabotador. Quem assistiu às aulas, né? É um outro eu, que nós mesmos criamos. E ele quer o lugar dele de volta. E como ele ficou muito tempo ali com a gente, ele sabe exatamente aonde são as nossas brechas. Aí fica forçando a porta. Então, esse trabalho da consciência observadora, quer dizer, é o lugar que a gente se coloca, a atitude que a gente tem perante um trabalho de expansão de percepção, porque o que eu costumo dizer? A consciência que nós somos, ela já é perfeita. Ela já é
tudo. O nosso eu maior, nossa essência, ela já sabe tudo. Entende isso? Então, na medida de entrega, na medida da confiança, entregue confiança em quem, Rê? Primeiramente em você. Gente, todos nós aqui já atravessamos períodos extremamente desafiadores durante toda a nossa existência. E nós sobrevivemos a todos esses momentos. Tanto nessa existência quanto em outras. Então, essa confiança, essa entrega em si. E aí, claro, em si por quê? Pela consciência que temos da conexão com a fonte. Deus Pai, Mãe da Criação. Então, desculpa, todo o trabalho de limpeza, né? O trabalho de limpeza energético é o quê? Imagina uma pessoa, né, que está cheia de correntes mesmo. Que correntes são essas, gente? Pontos de vista. Pontos de vista, né? Então, o nosso ponto de vista, ele é moldado de acordo com as nossas experiências, com as nossas vivências. Entende? E aí, se uma pessoa tem um ponto de vista que, se eu sofri durante 40 anos, 30 anos, 20 anos, 10 anos, sei lá quanto tempo, né? Com esse trauma aqui, e eu descobri ele agora, significa, então, que eu vou levar muito tempo, porque ele ficou ali muito tempo. Isso é apenas um ponto de vista. E o trabalho de limpeza energética é justamente para desembaçar a nossa percepção aqui no terceiro olho, principalmente, todos nós temos. E afrouxando esses pontos de vista que estão tão rígidos. E por que o ponto de vista fica rígido? Porque quando a gente acredita em algo, toda a nossa energia, todo o nosso comportamento é direcionado para aquela forma de percepção. Então, determinadas percepções, elas nos aprisionam. Então, a consciência observadora, neste primeiro momento, nesse primeiro período de 30 dias, é justamente para ver esses padrões, né? Ver esses padrões, sentir, porque a partir do momento que a gente recebe essa revelação, né? Quando a gente está nesse trabalho de limpeza, a gente recebe essa revelação do que é isso, do que foi curado, do que foi liberado. E essa comunicação, ela é diferente da comunicação mental, só mental, que vem das nossas percepções e que vem do campo quântico, que vem do coletivo. E conforme a gente se permite, né? Então, o que a gente faz? O que normalmente a gente faz? Fala assim, eu tenho que estar desapegado a tudo. Não posso me apegar a nada. Isso é uma pegadinha. Porque essa
essa existência aqui, ela requer atenção. Lembra do orar e vigiar? Ela requer atenção. Atenção no que a gente está se conectando. Tá? Então, quando eu limpo um padrão, quando um padrão é removido, ele pode voltar? Ele volta. E por que volta? Bom, a única forma de um padrão de autossabotagem, de uma emoção não curada que foi limpo, voltar, apenas isso acontece se a pessoa começar a reproduzir os mesmos pensamentos que ela tinha antes. Porque essa percepção de algo vai fazer ela agir de uma determinada forma ou de outra forma. Então, uma grande coisa que acontece é, por exemplo, a pessoa fala assim, nossa, eu estou aqui com esse padrão e ele volta, e ele volta, e ele volta, e ele volta, e ele volta. Eu vou dizer, então, para vocês o que é isso, se está acontecendo, né, com alguém aqui, ou se ainda pode vir a acontecer. Não é a mesma história que volta. Não é o mesmo padrão que volta. Lá, quando eu falo sobre a ferida do abandono e da rejeição, né? Ferida no sentido de um implante, algo que implantaram na gente, né? Um padrão autossabotador, ele tem várias maneiras de se manifestar. Por isso que a gente sai do pensamento, só daquela coisa do comportamento, e vem para o sentir. Porque quando chega a limpeza, quando estamos conectados com a nossa própria essência e espiritualidade, quando chega a limpeza, fala o que está removendo. Chega essa luz através de sonho, ou chega uma música, ou alguém te fala uma frase, ou você vê sabe, um animal. Cada animal tem uma característica, traz potência, potencialidades que está dentro da nossa psique. Então, não é o mesmo que está voltando. É um aprofundamento daquele que é a raiz de todas as questões. E falando em perspectiva, em ponto de vista, a maioria do que nós aprendemos nos últimos anos nessa existência, né, tem muita ilusão com relação à cura, à mudança, à transformação. Então, quero te convidar hoje, né, porque a consciência observadora ela deve ser acionada à vida toda aqui, né, onde a gente está. E aí essa consciência observadora não é só para ficar apontando as nossas questões que precisam ser removidas, alinhadas. É principalmente para mostrar, apontar o nosso potencial. Potencial de expansão, potencial de transformação.
Então, quero te fazer um desafio assim agora. Pode ser por mensagem aí vão colocando aí nas mensagens. Me fala uma crença que você tem, um ponto de vista, né? Porque crença, ponto de vista e percepção, né? Que você tem sobre cura. Sobre transformação, sobre autoconhecimento. Por exemplo, tem pessoas que relacionam cura com tempo. Ela fala assim, aí vou dar o exemplo de relacionamento. Isso, a Mônica. Perfeito, Mônica. A cura é demorada. Olha que baita ponto de vista limitador. Eu fico batendo na mesa, balança tudo. Ai, gente, eu sou, às vezes, uma criança no corpo de uma mulher adulta. Falta de merecimento. Tem que sofrer para evoluir. Tudo se transforma constantemente. Olha o tanto de coisa, gente, que colocaram que a cura é difícil. Gente, tem uma que está na moda. Tem uma que está na moda. Eu falo, gente, claro que eu vou falar. É lógico que eu vou falar. Porque eu não vou deixar minha família, minha, né? Uma coisa parece possessiva, né? Meus familiares, meus irmãos enganados. Ataque energético. Tá na moda. Ah, eu recebi um ataque energético. Então, dentro do que a gente se propõe a fazer aqui na nossa jornada TOTUS, é realmente desconstruir esses pontos de vista e essas crenças. Porque lá nas aulas, o que eu falo? Precisa que alguém abra a porta. É, teca. É. Ataque energético. Ok. Rê, você está dizendo que não existe ataque energético? Não, eu não disse isso. Eu disse que a moda agora é dizer que quando a gente está no trabalho de cura, a gente recebe ataque energético. O que acontece? A pessoa fica com medo, ela vai meditar, vai fazer a contemplação dela, o rezo dela. É. E os próprios pensamentos com os sentimentos, com a onda do coletivo, pode deixar ela bastante insegura e a pessoa alimentar esse ponto de vista. Por quê? Nós temos, nós devemos, né? Nós devemos, assim, enquanto seres de luz que nós somos, fazer, de fato, um escaneamento de todo tipo de ponto de vista incoerente que a gente foi juntando aí.
E essa classe aqui do TOTS é uma classe que tem terapeutas, a maioria. A maioria de vocês são pessoas que cuidam de outras pessoas. Perfeito! Vocês viram? A Teca escreveu. E a Teca criar um ataque. Exatamente isso. Qual é a nossa melhor atitude perante um trabalho de cura nosso, de autocura, quando nós estamos atendendo uma pessoa, quando estamos acolhendo um outro irmão ou irmã? Nada, nenhuma energia contrária pode atravessar. Ela pode passar. Porque lembra que nós estamos numa área de livre-arbítrio? Esse planeta, essa dimensão, as leis que regem essa dimensão. Uma das leis que regem essa dimensão é a dualidade. A mente ficou viciada em pontos opostos, extremismos. Compreende? E quanto mais nos apoderamos, empoderamos dessa verdade, porque como eu já disse algumas vezes, e eu gosto sempre de repetir, por que a Rê repete? Porque o nome dela é Regiane, igual eu brinquei ontem, não. Porque a doença da humanidade é o esquecimento. Então a gente recorda. E aí, quando a gente está no trabalho, esses pensamentos, como ondas, frequências, eles passam. E aí, se eu estou com um ponto de vista, né? Vou receber um ataque por causa disso, daquilo, adivinha o que vai acontecer? Essa onda está passando, essas frequências estão passando. Tem uma pessoa que cocriou ali Vamos lá, então. Entende isso? Aí a gente chama. Então, esse primeiro momento do trabalho, esse primeiro mês do trabalho, o que eu posso dizer para vocês é que ele é tão abençoado, é a ressonância, Jana, é a ressonância. Gente, a nossa egrégora aqui, ela é tão bem amparada, que lá na frente, conforme vocês forem, né? Porque essa foi a primeira etapa, esse foi o nosso primeiro ciclo das 8 aulas, né? Vocês devem assistir a 9ª aula hoje ou esse fim de semana. Sabe? Então, a gente entra em ressonância. A única maneira dos seres que o propósito é o caos, para eles entrarem, precisa estar em ressonância. Então, a nossa vida diária, a forma como a gente modula a nossa vida, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, é o que define essa ressonância. Então, eu escolho, né? Então, a pessoa falando, eu escolho estar em ressonância com a luz. Ok. Mas a gente entra em ressonância com a luz e os desafios continuam acontecendo. Sim. Porque também criaram uma outra crença aí dentro desse mundo da espiritualidade. Dentro desse mundo da espiritualidade, criaram-se muitas crenças.
E uma delas é que a pessoa quer comparar, deixa eu trazer assim o melhor exemplo. É como se que essa vida deixasse de ser essa vida. Sabe, aqui é assim, são 4 estações, aqui só tem 2, tô brincando. São as estações do ano, as fases da lua, cíclicas. É um planeta cíclico. A nossa psique, as nossas emoções, o biorritmo do nosso corpo, ele é cíclico. Vou dar um exemplo que vocês vão entender muito bem. Inverno. O que a gente quer fazer no inverno? A gente quer ursar, quer virar urso, né? Porque a gente quer comer e dormir, comer e ficar enroladinho no cobertor, comer e ficar enroladinho em alguém. Porque tá frio, porque tá escuro. Aí, por que eu como mais? Porque eu durmo muito. Não estou falando do eu só, eu, Rejane, é um exemplo, né? Assim. Aí vem o inverno, aí tá, e passou, né? Então é hibernação, lembra quando fala de hibernar? Então, continuando esse paralelo, o inverno é um período de introspecção. Então, até as pessoas mais extrovertidas, elas entram num período de menor atividade. Isso é cíclico. Aí, quando é verão, o que acontece? A gente bota as roupas coloridas e quer fazer o quê? Igual a Rúbia, quer ir para a praia. Todos nós, entende? O sol, o calor. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai para fora. Então, o sistema artificial criou uma matrix de aprisionamento para a espiritualidade. Mas eles não podem aprisionar nenhuma pessoa. Mas aí aquela, né, conforme a pessoa vai acreditando, ela vai se enredando. Gente, eu tenho um mestre, acho até que vocês estão vendo ele aqui na foto. Eu tenho, só de olhar ali, só de pensar nele, é tanto amor, essa consciência crística sobre a Terra, é tanto amor. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu lembrei de uma passagem, né? Autoridade, sabe? Não autoridade de carteirada, porque tem estrelas, ou porque tem um currículo, ou porque tem um cargo de poder. Cristo tinha autoridade, ele tem autoridade, né? Tanto é que tem várias passagens assim que os espíritos baderneiros, né? Simplesmente com o olhar dele, com a presença dele, eles simplesmente saíam correndo. Todos nós temos isso, essa mesma autoridade crística. Essa mesma autoridade crística. Entende? Perdão aí ter colocado a mão, gente. Então, vamos. E não tem nada a ver com religião, tá, gente? Quando eu falo do Mestre Cristo, eu não estou colocando nenhuma religião. E outras pessoas, às vezes, têm outros e tá tudo certo.
entendendo os ciclos da vida, e aí nós somos pessoas cíclicas. Então, quero falar da repetição de lição. Por que está sempre aparecendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa? Muitas pessoas, às vezes, estão nesse momento, ou passaram por esse momento, ou podem passar por esse momento em algum ponto aí da jornada. Tá? Não é a lição que se repete. A nossa vida, ela é cíclica. A expansão é uma espiral. Então, em algum momento da nossa vida, a gente se depara com uma situação e lembra, fala, nossa, eu já vivi isso. Nossa, gratidão, me libertei. Ou então, aparece ali, né? E aí a pessoa olha e fala assim, ai meu Deus, eu tô com medo que isso aconteça de novo. Então, essa atitude é o que vai fazer a diferença. O medo, é uma frequência, né? Aí tem uma aula que eu expliquei bem sobre isso. O medo, ele é uma frequência que leva as pessoas a todo tipo de infortúnio. E um dos jogos de ilusão do sistema artificial justamente ele quer criar isso, né? Quer que as pessoas vejam isso. Quanto mais a pessoa vê, nossa, mas isso está acontecendo na realidade, tudo está acontecendo na realidade, porque passou ali pelo pensamento, a pessoa apostou naquele ponto de vista, naquela perspectiva e vai reproduzir isso na vida dela. E mais uma vez eu repito, essa informação está dentro de você. E eu estou aqui fora, nesse corpo, e aqui nesse aparelho, para te recordar. Porque o sistema artificial, ele, para continuar aprisionando as pessoas, o que que ele faz? Ele acredita que ele leva tudo, ele leva as pessoas a acreditarem que a resposta, que a solução está lá fora. Que realmente tem alguém em algum lugar que não está autorizando uma bênção ou uma cocriação. E o que acontece se a gente continua acreditando nisso? Bingo. É isso que nós vamos cocriar. E teve um período da minha vida, logo no início, assim, do despertar, vou te responder, Antônia, do despertar, essa era uma crença que me fez correr atrás do rabo, igual cachorro durante muito tempo. Que para que tudo se manifestasse, que tinha alguém em algum lugar, em alguma dimensão, um eu meu, um fractal meu, ou alguma coisa que estava me impedindo de ter saúde, de ter harmonia, de ter prosperidade e abundância. Talvez em algum momento eu conte um pouco da minha história. Tipo, R$ 20 para passar uma semana. Uma semana.
com uma filha e um cachorro. Sabe por quê? Porque alguém, uma pessoa, uma mulher tão linda quanto a gente, uma terapeuta, eu comprei um ponto de vista dela. Quando ela conheceu a minha história de vida, ela acreditava, né, o ponto de vista dela é que quando a gente não nasce na família perfeita, não nasce no contexto perfeito, o perfeito dessa sociedade maluca, né? Nós estamos pagando um karma. E aí, até a gente pagar esse karma, as coisas ficam entupidas, você realmente não tem prosperidade e tal, e tal, e tal. E o que que a Rejane Luiz fez? Acreditou durante um tempo. Comprou esse ponto de vista dessa terapeuta. E vou te contar o que que me custou isso. Muito tempo de sofrimento à toa. À toa não, porque assim, nada é por acaso. Foi por ter passado por isso que hoje eu consigo falar de, de uma forma simples, brincando até, porque eu gosto de brincar, eu sou muito brincalhona. E eu falo com toda a tranquilidade do mundo, sob o ponto de vista e perspectiva. Porque o dia que eu fui lá e falei, chega, acabou, adivinha o que que aconteceu? O campo quântico me ouviu. Praticamente a fonte falou, nossa, achei que você não ia parar para ouvir. E minha vida se transformou. Num passe de mágica, Rê. Uhum. Uma decisão faz magia. Rê, e essa terapeuta, além da terapeuta, você tem raiva dela? Eu amo ela. Eu a amo. Sabe por quê? Porque ela me ensinou uma das maiores lições da vida para mim. Não importa quem esteja na sua frente. Não importa o quanto que essa pessoa é importante para você. E o quanto de graduação que ela tem, e o quanto de experiência que ela tem. Se ela falou em karma, se ela falou em culpa, se ela te deixou com medo, se ela fez você duvidar da sua capacidade, escolha se você vai abrir a porta para os pensamentos dessa pessoa, para os pontos de vista dessa pessoa, para a energia dessa pessoa. Para entrar na tua vida. Não estou dizendo que a gente tem que separar de todo mundo que pensa diferente, porque senão não é isso. É energeticamente. Entende por que a Rê fala desculpa com propriedade? Entende por que a Rê fala do chicote? É assim
que nós muitas vezes nos perdemos no caminho. Quando acreditamos, a pessoa, né, tem um grau, mestre alguma coisa, tem... E aí ela nos fala alguma coisa e é uma pessoa querida, respeitável. Por quê, gente? Porque nós fomos ensinados a obedecer sem questionar. Por isso, em que muitas aulas do TOTUS que vocês já assistiram, que vocês vão ainda assistir, vocês vão ouvir a Rê falar assim: não acredita no que eu estou falando, faz. Não acredita no que eu estou falando, faz. Se conecta você e faz. E depois me diz. Compartilha comigo, partilha comigo. E como aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas. Um verdadeiro mestre, ele simplesmente ele ama. Ele entende que todas as ilusões, tudo que a pessoa está passando, o mestre coloca essa pessoa, envolve essa pessoa energeticamente e tira ela desse lugar cinza escuro. Aí ele tira. E aí leva um tempo para a pessoa compreender ali no campo dela que ela já está no paraíso, que a consciência dela é o paraíso dela, que o templo dela, o corpo sagrado que Mãe Gaia nos deu, compreende? Então, eu sou muito grata por essa lição. Ela transformou a minha vida, essa lição. Quando eu olhei para o sofrimento, falei, meu Deus do céu, para que eu passei por tudo isso? Era uma perspectiva que estava ali. Um ponto de vista que estava ali. Que eu deveria me punir. E sim, as pessoas fazem isso. Como nos defender? Amor. Quando a gente está com tudo nosso, pensamento, sentimento, nossas ações, nossa fala, conectada com a fonte, falando, vem fonte, está aberto aqui. Nenhuma pessoa pode mais nos enganar. Entende essa jornada? Que acontecem coisas na nossa vida e só a gente pode sair dela, desse redemoinho. Com confiança, na gente principalmente. E aí eu vou te dizer uma coisa. Sabe a minha intuição, a sua intuição, a nossa intuição? O tempo todo tentando me dizer, Rê, não é assim, Rê, não é assim. Mas a minha mente estava convencida de que
Eu precisava fazer algo para merecer. E eu fico feliz que esse período da minha vida tenha se transformado em livros, em cursos, em atendimentos mais amorosos, e que eu aprendi, estou até emocionada, aprendi na pele que o julgamento é uma perda de tempo. Porque enquanto a gente está julgando, a gente não está amando. E a nossa natureza, né? Nossa natureza de ser é o amor. E não tem e se, né? Ah, Rê, mas e se você não tivesse conhecido essa terapeuta? E se não tem e se, foi exatamente como foi planejado. A minha essência estava lá o tempo inteiro. Meus guias, assim como os seus estão. Então não se demore nesses lugares de culpa, de vergonha. Não deixe ninguém apontar a tua história. Não deixe ninguém dizer que a sua existência, que o seu caminho, que a sua jornada tem algo de errado. Porque não tem. E essa aula de hoje é para mantermos todos alertas. Porque quando a gente acredita numa pessoa, quando a gente ama uma pessoa, dependendo do que ela falar para a gente, sobre a gente, pode fazer a gente desistir da gente. Mas, enquanto a Rê estiver por aqui, eu vou falar. Nós vamos fazer muitos festejos, muitas celebrações. Porque todo dia, o que eu intenciono é a clareza. E que meus irmãos recordem que são seres divinos. Todo esse trabalho, livro, texto, post, aula, e mais coisas que estão vindo por aí dentro disso. É para repetir, 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 repetir. Você pode. Essa crença está aí te limitando, te segurando. Solta ela. É você que está segurando ela. Entende? Eu tô saindo lágrimas, apesar de. Deixa eu responder a pergunta aqui da nossa querida Antônia. Eu li seus pensamentos, Teca. Deixa eu responder aqui da Antônia e você me fala um pouco mais sobre isso. A Antônia, falando em ressonância, pedimos para as pessoas que fiquem receptivas como exatamente, exatamente, né? Que fiquem receptivas quando a gente envia aí as frequências de cura. Teca, fala um pouquinho aí porque eu estava lendo seus pensamentos, partilha aí com a gente. Entendi. A Teca está dizendo que hoje fez uma meditação e pediu para a mestra, né, o que não sabe que precisa saber. Aí ela falou através de mim. É, que bom.
Então, tudo é ressonância. Tudo é ressonância. Pode parecer pequeno. Pode parecer pequeno. 9 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. Pode parecer um número pequeno, né? Perto de 7 bilhões de habitantes. Meus amores, são vocês, junto comigo e com outras pessoas, que estamos construindo essa nova terra na 5D. Com a espada de São Miguel, ó, nos pensamentos que não servem mais para nada. Transformá-los, entregá-los na luz, entende? Porque lá tem o exercício, a atividade, entrega na luz, entrega na luz, entrega na luz. Entrega na luz. Porque foi também uma cocriação nossa, foi de todos nós, não só nessa existência, mas em algum momento das nossas inúmeras passagens por aqui. A Lívia, as aulas de ontem e hoje foram maravilhosas. Hoje eu ouvi uma mensagem do mestre Kotomi, que fala muita coisa que você nos disse hoje. Eu estou impressionada com essa coincidência. Gratidão, Lívia. Kotomi também é São Francisco de Assis. E fazer que eu procure amar mais que ser amado, compreender que ser compreendido. Aonde houver tristeza, que eu leve alegria. Eu estou emocionada mesmo, gente. Ontem a aula foi... E eu amo estar emocionada. Sabe por quê? Porque o chakra tá cardíaco, tá mesmo assim abraçando a mim e a todos. Só existe o amor, todo o resto é ilusão. E até a 18ª aula tem muito conteúdo aí, mas ontem e hoje, como a Lívia falou, você pode pegar e virar essa chave agora. Agora. Posta. Então, claro, por favor, posta lá no grupo. Eu vou até compartilhar no outro grupo do TOTUS, da turma de maio, tá? Compartilha lá. É isso mesmo. Tudo que a gente vê no outro tá na gente. Então, o carinho que vocês têm por mim, a atração, né? Essa ressonância, é porque nós somos a mesma consciência coletiva. Nós somos a mesma consciência de amor. E que estamos em corpos diferentes, podendo também expressar a nossa individualidade. Entende? É isso, pessoas maravilhosas. Eu desejo um lindo fim de semana para cada um. Se joguem na natureza. O para casa de hoje é: se joga, vai botar o pé na grama, vai abraçar uma árvore, vai para onde tem pássaros. Quando os pássaros começam com aqueles sons, percebe o que acontece. Eles atuam aqui, ó, esse som no campo mental vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando. Deixa a mãe Gaia te curar.
Fala para ela assim: tô aqui, sou tua filha, sou teu filho, leva tudo, porque agora eu sei que não é meu, tá bom? Gratidão, 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 gratidão. Parar aqui a gravação nossa.